Oi, gente. A paz do Senhor. Boa noite. Estou aqui na minha cama, deitadinha, enroladinha. Tô morrendo de frio, né? Mas eu estava aqui pensando sobre uma passagem da palavra do Senhor que eu queria compartilhar com vocês. Coisa rápida, simples, mas que falou ao meu coração. Eu tenho um sobrinho que ele é cadeirante e de vez em quando ele posta algumas coisas assim, né? De tristeza, porque ele não aceita assim a realidade dele agora, que ele nasceu perfeito, né? E sofreu esse acidente e ficou cadeirante. E sempre eu peço a Deus para deixar uma mensagem para ele lá, na direção da sua palavra, né? Não falar de mim mesma, mas na direção do Espírito Santo, deixar uma palavra de ânimo para ele, porque isso também se chama amor, zelo, cuidado. E ele colocou que esse mês agora, de agosto, está fazendo 6 anos que ele está sem andar. E é muito doloroso para ele, mas para a gente que é família também, né? Mas eu creio muito no poder de Deus, eu creio muito que o Senhor ele pode fazer um milagre na vida do meu sobrinho. Porque para Deus nada é impossível. Mas Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, né? E ele tem o tempo dele para realizar a sua vontade. Amém? Então, eu espero os milagres de Deus, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, no tempo Cronos, né? Que é o tempo do Senhor. E quando o Senhor faz, ele não deixa cicatriz, ele faz com perfeição. Amém? E daí, eu deixei hoje uma palavra para ele lá no Face dele, que eu me lembrei de Pedro. Pedro, ele, em certo momento da vida dele, ele experimentou o sobrenatural de Deus andando por cima das águas. Jesus vinha por cima das águas e Pedro olhou e quando reconheceu que era o mestre, disse: Jesus, deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar por cima das águas também. E o mestre disse: vem, Pedro. E Pedro lançou-se no mar e começou a andar por cima das águas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quis dizer para ele, na verdade, é que muitas vezes o Senhor Jesus, ele nos chama para viver o sobrenatural dele, né? E eu disse para o meu sobrinho que talvez o Senhor queira que ele ande por cima das águas, né? Ele quer muito andar, né? De forma natural nessa terra, mas muitas vezes o convite de Deus para a vida dele é para ele andar por cima das águas, é para ele viver o sobrenatural de Deus. Então, eu estava pensando nesta palavra e que nós, muitas vezes, precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos andar por cima das águas, muitas vezes, não é? E o Senhor, ele sempre nos chama para viver o seu sobrenatural, para viver o seu poder. Aleluia. Porque nós que cremos no Senhor Jesus, não podemos nos conformar em viver uma vida sem sentir o poder de Deus, em viver uma vida sem experimentar o sobrenatural de Deus. E o Senhor, ele nos convida a viver o seu sobrenatural. Tem um hino que diz que ele nos chamou para viver coisas maiores. A própria palavra do Senhor diz que os pensamentos dele e os planos deles estão acima dos nossos. Porque nossos pensamentos, nossos planos, nossos desejos estão limitados, não é? Às coisas terrenas. Porque é aquilo que nós conhecemos. É aquilo que estamos habituados a viver. Mas Deus, ele nos chama para viver coisas maiores, glória a Deus. Ele chamou Pedro ali
para Pedro vivenciar algo maior do que aquilo que ele vivenciava todos os dias. E o Senhor Jesus, ele nos chama, aleluia, para andar por cima das águas. Ele nos chama para atravessar o Mar Vermelho. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus nos chama para beber água da rocha, que flui da rocha. Então, sempre Deus, ele está nos convidando para viver o seu sobrenatural. E a gente se conforma em viver só o natural. Mas que nesta noite, através desta palavra, você possa desejar, viver, experimentar e vivenciar o sobrenatural de Deus. Que você tenha o mesmo desejo que Pedro teve de conhecer o sobrenatural de Deus, de sentir na pele o poder de Deus. Eu deixo essa palavra para você nesta noite. Que você sinta esse desejo, que você não se conforme, não é? De sentir e de viver só as coisas terrenas, mas que as coisas do reino cheguem até a sua vida, cheguem até a minha vida. Que possamos viver o sobrenatural de Deus, queridos. Aleluia. E que o poder de Deus, ele possa inundar a nossa vida. E este poder, ele possa fazer com que a gente vivencie coisas incríveis na presença do Senhor. Amém? Porque para Ele nada é impossível. E esta palavra que eu deixo para o meu sobrinho, para Deus nada é impossível. Ainda que ninguém acredite, ainda que alguém diga que não tem mais jeito, ainda que alguém diga que acabou, eu continuo dizendo sempre para ele: creia em Deus. Coloque a sua fé no Senhor, porque Ele nos chama todos os dias para viver o seu sobrenatural. E pela fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Amém? Que esta palavra fique no teu coração, porque ela tocou muito ao meu coração. Quando eu vi ele escrever aquilo, que o maior desejo dele é andar. Glória ao nome do Senhor. Aí eu me lembrei que Pedro andou por cima das águas. E eu disse para ele: queira viver o sobrenatural de Deus. Não se conforme só em querer andar neste mundo, mas se conforme, né? Coloque no seu coração o propósito de andar por cima das águas, de viver o sobrenatural de Deus, porque Deus nos chama para viver coisas maiores. Maiores do que desejamos, maiores do que pensamos, maiores do que imaginamos, maiores do que nós desejamos, queridos. Então receba essa palavra. Deus nos chamou para viver coisas maiores. Deus nos chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Pedro era pescador. Pedro pescava peixes, mas Deus, através de Cristo Jesus, chamou Pedro para viver coisas maiores. Ele disse: olha, Pedro, tu agora não vai ser pescador de peixes, mas tu agora vai ser pescador de almas. Glória ao nome do Senhor, porque ele queria que Pedro vivesse coisas maiores. Amém? Então recebe essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Eu vou ficar aqui meditando nesta palavra, me alimentando desta palavra, porque bom é a gente meditar na palavra do Senhor. Bom é a gente estar ligado, né, com o céu, ligado com Deus e recebendo de Deus aquilo que a nossa alma precisa. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de paz, né? Uma noite de descanso, protegida pelos anjos de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.